Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, sou mentor de líderes e host deste podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda mexe com algumas pessoas. Volta e meia tem rebuliços, críticas, dúvidas sobre o tema de hoje, que é home office. Sim, o trabalho remoto. Funciona para uns, não funciona para outros, pontos fortes e aquilo que você realmente precisa se preocupar. Este é o tema de hoje do podcast. Bem, dito isso, líder, pois é, o home office não era uma coisa comum aqui para nós no Brasil, mas de 2020 em diante, depois do nosso problema global de crise de saúde, passou-se a utilizar esse modelo como uma saída, como uma alternativa. Em outros países já era comum. É claro que também foi intensificado, mas no nosso país era muito pontual, era mais quem trabalhava em áreas como TI, era uma coisa mais tecnológica. Depois isso expandiu para praticamente todas as áreas de atuação. Claro, menos aquelas que envolviam alguma atuação operacional manual. Agora, se você podia fazer um trabalho que era administrativo, você podia trabalhar de casa. E isso cresceu muito no nosso país, cresceu absurdamente. 2020, 2021, 2022 foram os picos de muita evolução tecnológica, para falar a verdade, em diversos sentidos, e o nível de escala de trabalho home office, já que nós não podíamos nos encontrar, evitava-se muito o contato. Então, os níveis de trabalho que fossem remotos aumentou absurdamente. Em 2023 isso continuou a subir e começou a haver uma preocupação das pessoas, dos líderes, dos gestores por conta do trabalho home office. Porque, ao contrário do que muitos dizem, e aqui entra um pouco da minha vivência, da minha história em relação a isso, o trabalho home office, ele não é improdutivo, ele é muito produtivo. E eu vou falar sobre isso aqui. Só que ele precisa de um acompanhamento. Quem antes trabalhava presencial e foi trabalhar home office e demonstrou baixa produtividade, tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso. Só que uma coisa é certa: quem não trabalhava presencial, só que conseguia fazer um social com as pessoas e acabava enganando, parecendo que trabalhava, quando foi para o home office, não tinha essa manga de negociação, digamos assim. Se ele não tinha o social para, entre aspas, enrolar e parecer que trabalhava, então ele só tinha que literalmente fazer o que precisava ser feito. Só que se no presencial ele não fazia, em casa ele também não fez. E foi aí que começou a cair algumas fichas das pessoas nas empresas e acabou se generalizando. Ah, todo mundo é assim. Não, não é que todo mundo é assim. É que talvez hoje no seu trabalho presencial, você líder, você gestor, acaba suportando, aturando certos comportamentos que, se a pessoa não estivesse no presencial, você não suportaria, você não toleraria, porque você olharia apenas a produtividade, você não olharia a pessoa, você não conversaria com ela, não teria essa lábia, essa malícia que nós brasileiros somos conhecidos por ter, inclusive de forma internacional. Então, o home office, ele não é ruim, mas precisa ter um cuidado. Quem não trabalhava no presencial, quando foi para o home office, não mudou. Assim como quem trabalhava no presencial e foi para o home office, não mudou, continuou trabalhando. Então, é fundamental saber diferenciar isso, porque não é o home office o problema, são as pessoas que não estão capacitadas para o trabalho, seja ele presencial, seja ele home office. Entende que o problema não é o home office? Quem está no presencial e já trabalha, vai trabalhar também no home office. Quem não trabalha no presencial, não vai trabalhar no home office. Isso precisa ficar claro.
Então, eu vou falar aqui das vantagens que tem quando você trabalha com essa modalidade de home office. Você, líder, fique atento a isso, porque isso cabe não só para você, mas também para os seus liderados. Como liderar uma equipe que trabalha nesse formato home office, que você não está em contato físico com eles, como criar conexão, enfim, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Então, a primeira vantagem, maior produtividade. Como assim, Júlio? Maior produtividade? Sim. Uma pessoa que está em casa, ela não tem nem tempo de deslocamento. Isso, inclusive, reduz custo, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Mas quando a pessoa está em casa, e aqui eu, só para reforçar, como sempre, né, eu estou aqui com o meu apoio digital e com o meu apoio físico para poder apresentar um melhor conteúdo para você. Mas, enfim, o, aumenta a produtividade porque o colaborador, aquele seu liderado, ele estará num ambiente que é familiar para ele. Ele não estará cansado de precisar se deslocar. Ele já estará na casa dele. Talvez você já tenha visto até memes disso, as pessoas indo trabalhar de pijama, acordava mais tarde, porque ganhava assim tempo de deslocamento. E às vezes, como não precisava abrir a câmera em alguns casos, a pessoa ia de pijama mesmo, tomava o café e já começava ali o seu trabalho. Então, ganha-se um aumento de produtividade, porque a pessoa está mais descansada, está mais conectada à sua atividade. Ela não precisa se deslocar, às vezes pegar o carro, ou mesmo pegar o transporte público, ela não vai precisar. Ou pegar um Uber, que seja, ela não precisa disso. Ela já está em casa. Então, ela já está no seu momento de início de trabalho. Isso faz até com que ela seja mais pontual. E, enfim, ela cuida do próprio ambiente. Por conta disso, ela já se torna uma pessoa mais produtiva, porque ela está no ambiente da casa dela, onde ela é familiar. Você diz, Júlio, de repente a pessoa nem trabalha em casa, mas com certeza é um ambiente familiar. Familiar para ela, onde ela se sente bem, onde ela se sente confortável, tá? Então acaba sendo muito mais produtivo, consegue focar melhor, porque não vai estar numa sala ou num local onde tem outras pessoas para se distrair. Ela estará em casa diretamente trabalhando de frente para o computador. Estou falando computador porque geralmente os trabalhos home office precisam eh, da utilização de conexão com a internet, um notebook ou um celular que seja, mas precisa ter isso. E a pessoa consegue ficar focada na atividade. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é justamente para a empresa, para você, gestor, é a redução de custos. Porque você não vai precisar investir em transporte, porque a pessoa estará em casa. Então, o que você investiria em transporte de ida e volta, isso é um custo que você já não vai ter. Isso aí você não vai precisar se preocupar. Os insumos que de repente são utilizados na copa, então cozinha, banheiro, água, copo, limpeza, nada disso é necessário quando você tem uma equipe que é home office. Porque se não tem ninguém presencial, logo ninguém vai usar os copos que existem na empresa para beber água, para tomar um café. Você não vai precisar fazer café, não vai precisar investir nisso. Por quê? Porque não tem ninguém presente. Ah, mas é bom ter um ou outro. Ok, até pode. Você ter alguns copos, alguma coisa no seu local de trabalho físico, na sua sede, mas nem se compara ao quanto que tem de uso quando todo mundo está trabalhando no home office. Porque não há necessidade. Para que que eu vou ter centenas e centenas de copos descartáveis, ou copos de vidro que seja, enfim, sendo que eu não tenho uma quantidade de pessoas que justifique este uso? Então, esses insumos tendem a cair absurdamente. Então, tem uma redução de custo para manter os colaboradores confortáveis, os liderados confortáveis. Em termos de infraestrutura, o líder, o gestor, acaba ganhando muito. Outra vantagem é que, pensando em contratações que não precisem morar onde você está, isso dá um acervo global para você. Como assim, Júlio? Veja, eu sou de São Paulo.
Trabalhando fisicamente, por mais que São Paulo seja gigante, aqui a gente tem uma, entre aspas, uma limitação, que é o nosso estado. Então, as pessoas às vezes levam 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas e meia, dependendo do local, até pegam ônibus fretado para aliviar a situação, mas usam bastante transporte público. Mas eu tenho uma limitação que é dentro de São Paulo. Agora, e se eu preciso de um profissional que eu sei que ele é muito bom e ele está fora de São Paulo? Como eu faço para contratá-lo? Sem precisar que ele se desloque. Você tem acesso global se você contrata essa pessoa home office. Ou, e se essa pessoa nem no Brasil está? Se ela não mora no Brasil, mas eu sei que ele é um ótimo profissional e agregaria muito para minha equipe. Pois é, trabalhar home office dá acesso a qualquer profissional, a qualquer um. Você pode contratar, você estando em São Paulo, contratar pessoas do Brasil inteiro e também do exterior. Entende a grandeza disso? O como o home office ele amplia as suas possibilidades? Ó, já falamos aqui da questão de vantagem produtiva, redução de custos e abertura de qualquer talento que esteja disponível para trabalhar online, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Você entende o quanto que isso abre de possibilidades, o leque de opções que você tem? Isso para falar só de 3 vantagens. Falando de mais uma, flexibilidade e bem-estar. Veja, com o home office, os acordos com os seus liderados, eles acabam sendo muito mais facilitados. E isso gera para o colaborador um nível de gratidão muito grande, porque ele pode flexibilizar, já que ele está em casa, dependendo, claro, isso vai ser adaptado a cada tipo de trabalho. Mas, não consigo hoje começar às 8, posso começar às 9? Aí a pessoa entra uma hora mais tarde para sair uma hora mais tarde. Ou no outro dia ela compensa entrando mais cedo. E cá para nós, o entrando mais cedo dentro de casa é muito mais fácil. E isso ajuda no bem-estar do colaborador. Ele sabe que ele vai poder contar com você, líder. Ele vai poder contar com aquela empresa, porque está fornecendo esse tipo de solução para a situação dele. Então, o home office ele vem para agregar valor para a sua empresa, para o seu modelo de negócio, para o seu modelo de trabalho. Tem empresas como a Spotify que tem uma frase mais ou menos assim. Acho que a tradução é mais ou menos essa. Nossos colaboradores não são crianças. Nós não vamos abrir mão do home office. É algo mais ou menos assim. Isso mostra a confiança que a Spotify tem nos seus colaboradores. Uma empresa que por si só é de tecnologia e que você não vai até ela fisicamente para ter acesso aos seus serviços. Você acessa ela pelo celular, pelo seu computador, pelo seu tablet, enfim, utilizando a internet. Então, qual a necessidade dos colaboradores estarem presentes todos juntos no ambiente físico? Aí vai de cada estrutura, aí vai da cultura de cada empresa. Mas o Spotify já disse, para eles não faz sentido. Eles mantiveram e ainda mantêm o modelo home office, tá? Porque eles já entenderam os ganhos que eles têm. E aqui vem uma quinta vantagem que pode ser dúbia e eu vou explicar por quê. Ou seja, ter duplo sentido. Como assim? Porque em casa a pessoa vai ter menos distrações em relação ao que ela tem no escritório. Porque talvez você tenha ouvido falar, não que tenha acontecido com você, jamais, mas no escritório costuma ter um momento de vamos tomar um café? E aí a pessoa acaba se alongando nesse café, porque ela não vai sozinha, ela vai com um grupo. E quando volta desse café, poxa, ó, deu horário do almoço, vamos almoçar? Aí vai almoçar, volta do almoço, aí vai fazer sua higiene bucal muitas vezes, né? Vai escovar os dentes. E aí pensa, poxa, para começar bem à tarde, vamos tomar um café? Aí tem esses momentos que eles têm sentido. Com o tempo eu aprendi que eles têm o seu valor, têm o seu motivo.
mas em excesso eles acabam estragando a produtividade e o foco das pessoas. Porque no café não é só para beber café, acaba tendo as conversas que acabam se excedendo e pode prejudicar um projeto, pode prejudicar a produtividade. Eu acho saudável as pessoas conversarem. Afinal, nós não trabalhamos com robôs. Nós utilizamos de ferramentas de inteligência artificial, de forma geral, atualmente, mas aquela pessoa que está junto com você não é um robô. Você pode utilizar de inteligência artificial para otimizar o que você faz hoje. Mas o trabalho tete a tete é com pessoas. E pessoas conversam. E isso é normal. E ainda bem que isso acontece. Agora, o que não pode é isso atrapalhar a atividade fim. Ou seja, o projeto. Seja em termos de produtividade, vendas, de construção de estratégia. Isso não pode atrapalhar. Em casa, a pessoa não vai ter nada disso. No máximo, ela vai ter o próprio café que ela vai buscar. E que conste nos autos. Uma brincadeira aqui, mas eu mesmo não gosto de café. Mas não é porque eu não gosto de café que eu não acho que as pessoas não devam tomar café. Eu não estou fazendo aqui apologia contra o café. Ninguém pode ter o horário do cafezinho. Não, não é isso, tá? Eu usei o café como exemplo, mas existem outros momentos que as pessoas acabam deixando para lá, vai atrapalhando a sua produtividade porque estão no escritório. Como, por exemplo, pegar esse brinquedinho aqui, o nosso celular, e falar: Olha só, você viu esse vídeo? E aí quer mostrar para a pessoa: Olha isso aqui, que engraçado! E aí perde-se muito tempo. É disso que eu estou falando, tá? Não é do café em si, café é ruim as pessoas conversarem. Não é isso. É ótimo as pessoas conversarem. Acho formidável de que quem gosta de café tem o seu momento de café. A questão é que em casa não vai ter isso e vai ter mais tempo produtivo. É só uma questão lógica, tá? Porém, por que que isso é dúbio? Porque apesar de não ter as distrações no escritório, uma pessoa pode muito bem ter outras distrações em casa. E aí eu vou falar disso virando aqui a nossa chave e indo para os pontos de atenção que um líder deve ter quando ele trabalha no modelo home office. Porque eu sei que não é tudo as mil maravilhas. Eu defendo o home office, mas sei que precisa ter cautela. Não é todo mundo que consegue trabalhar home office. Se a pessoa não tem disciplina, não serve para ela. Se é uma pessoa desorganizada, não serve para ela. Se ela não tem compromisso com o objetivo, com o trabalho, com o projeto dela, nem faz sentido contratá-la, tampouco que ela trabalhe no formato home office. Então aqui eu vou dizer algumas coisas que precisa ter atenção quando você trabalha nesse formato. A primeira delas é a questão da comunicação. A pessoa que está em casa, ela não estará ali, obviamente, fisicamente com você, que é diferente. Você chegar no ambiente de trabalho, líder, está todo mundo sentado numa mesa ou cada um dentro da sua parte de escritório e você chega dando bom dia para todo mundo. Como é que funciona isso no home office? Não tem essa comunicação. No máximo, um texto, um bom dia por texto ou uma mensagem de áudio. O que não é ruim, porque é uma versão adaptada do seu bom dia presencial. O que eu quero dizer é que precisa ter. E não tendo, isso você, sem perceber, vai deixando de lado a sua equipe. A comunicação precisa ser constante e precisa ser clara. Eu utilizei o Bom Dia como exemplo, mas a estratégia de alinhamento com seus colaboradores precisa estar ali. Não é porque as pessoas não estão com você fisicamente que elas não podem e não devem saber do que está acontecendo. Muito pelo contrário, elas têm que saber. Então, a comunicação precisa ser muito mais assertiva, inclusive, do que no presencial. Porque no presencial a pessoa tem dúvida, ela vira assim na sua mesa e fala: Olha, eu não entendi direito isso aqui, como é que é mesmo? E no digital, precisa ter este costume de estimular as pessoas a conversarem, utilizando as plataformas que existem hoje. Pode ser o WhatsApp, Microsoft Teams e diversas outras que existem hoje. Mas então, um ponto de atenção é a comunicação. E talvez para o líder esse é o calcanhar de Aquiles, porque a comunicação é a maior ferramenta do líder. Seja ele alguém que fala muito, seja ele que fale pouco. Mas a presença dele fala muito por si. Mas não significa que não dá para liderar as pessoas
à distância. A presença digital, ela pode se equiparar à presença física, desde que o líder saiba também se posicionar. Então, a comunicação precisa ser clara e frequente. Outra coisa, a manutenção da cultura organizacional. O líder precisa ter em mente que ele não está trabalhando com alguém no ambiente físico da empresa, mas ele precisa fazer com que aquele colaborador tenha as preocupações que ele teria caso ele precisa ter a preocupação que ele teria trabalhando no presencial em casa. Ele precisa criar essa conscientização, porque muitas pessoas, e ainda bem por isso, não moram sozinhas, não são solitárias. Então, existe um espaço de convívio com crianças, com cônjuges, e às vezes você trabalha com informações confidenciais. Como que é isso? Como que funciona isso? Você precisa ter um espaço para que você possa trabalhar home office, para que o seu liderado consiga exercer as funções dele, que não comprometa nem a segurança, de um cliente final e a execução do trabalho dele. E tudo isso pode se perder quando ele acha que, ah, não, estou na minha casa, eu trabalho do jeito que eu quiser. Não, precisa ter uma organização, precisa ter algumas regras de boa convivência online, que aí isso vai variar de empresa para empresa, como a questão de trabalhar sozinho, de uso de câmera, como que a pessoa se apresenta na câmera, a vestimenta, não pode ficar totalmente relaxado. Eu dei o exemplo antes da pessoa trabalhar de pijama, mas isso são casos em que ela não liga a câmera. Se ela precisa ligar a câmera, imagina você vai trabalhar com alguém, abre lá a câmera numa reunião e ela está de pijama. Ela não faria isso se fosse presencial. E na verdade, esse é o tipo de coisa que joga contra o home office. Essa folga, entre aspas, excessiva de algumas pessoas, que acabam não tendo bom senso para algumas situações. Então, é preciso ter uma manutenção da cultura organizacional, e isso cabe a você, líder. Mas, além disso, uma das coisas que fica mais aquém no home office e que precisa ter cuidado é a gestão da performance, do desempenho, produtividade, basicamente. Como que você faz para ter um controle de produtividade quando a pessoa está no home office? Não muda nada em relação a quem está no presencial, a não ser que seja algo operacional, que literalmente a pessoa vai ter que trabalhar com as mãos, é algo manual, e mesmo assim dá para ter controle sobre isso. No home office, você vai precisar utilizar de planilhas, extração de dados, que não é diferente do que você faria se fosse no presencial. Um líder que tem 10 liderados, ele não fica na mesa desses 10 liderados acompanhando o que ele está fazendo, o que cada um deles está fazendo. Ele geralmente possui um campo de controle onde ele consegue ver quem está produzindo o quê, quanto que está produzindo, como que está fazendo. E aqui eu já adianto para vocês, se você não tem isso, providencie. Converse com a sua equipe de TI, converse com o seu gestor, para que pense em algo que consiga metrificar, quantificar, aliás, a produtividade dos seus colaboradores. Porque isso é o que vai demonstrar se ele está trabalhando ou não. Mas isso não tem a ver com home office. Isso é uma coisa que o gestor, o líder, precisa ter, independente do local que ele trabalhe. O acompanhamento de como está a sua equipe. Quem está precisando de ajuda, quem não está, quem está evoluindo, quem não está, quem está apresentando mais dificuldade, quem é que está mais adiantado. Isso não tem a ver com home office, isso tem a ver com gestão. E aí quem faz isso é a liderança. Não tem a ver com home office. Home office não é o culpado. Veja como aqui entra o que eu falei no início. Quem não trabalha bem no presencial não vai trabalhar bem no home office. Não é uma coisa ligada ao local que a pessoa está, e sim como ela é. Bem, um ponto de atenção aqui do home office é justamente a sobrecarga de trabalho. E eu falo com experiência porque eu passei por isso. E isso, a curto prazo, pode parecer algo maravilhoso, mas a longo prazo não se sustenta e gera problemas. Que é o seguinte, você
Por exemplo, começa a trabalhar 8 horas, se você termina o seu horário de trabalho às 5 horas da tarde. Ah, mas eu tô em casa mesmo, eu não vou pegar condução, tá tudo certo pra mim, então eu vou estender um pouco o meu horário hoje. Ou então entra um pouco mais cedo. Ou então, ah, durante o dia as pessoas me acionam demais. Eu vou esperar acabar o horário de trabalho, porque aí eu faço aqui só o que precisa ser feito para seguir com o dia, mas as minhas demandas mais pesadas que exigem concentração, eu vou começar a fazer lá para 7 horas, 8 horas da noite e vou até muito mais tarde. Experiência própria, tá? Infelizmente eu já fiz isso. Porque as pessoas acabam confundindo, e as pessoas me incluem nessa, tá? Que o horário de trabalho em casa tá tudo bem, pode estender, não tem problema. Tem problema sim. E isso é outra coisa que joga contra o home office. E aí quem faz isso é o colaborador e o líder precisa cortar. Por exemplo, quem trabalha de segunda a sexta, aí quer trabalhar final de semana para colocar as coisas em ordem. Não. Assim como para questões de produção e horário precisam ser seguidas, o descanso também precisa ser seguido. Então, final de semana não é, dependendo, claro, do tipo de escala que você trabalha, eu estou falando da minha como exemplo. Eu trabalhava assim, de segunda a sexta, final de semana era livre. Só que, às vezes, eu pegava o computador para trabalhar. E isso me gerava uma sobrecarga muito grande. Então, no começo do home office, para mim, eu tive que me readaptar para poder trabalhar de uma maneira assertiva. E levou um tempinho, devo admitir. Mas esse é um dos problemas do home office. Não é trabalho a menos, é trabalho a mais. Só precisa fazer uma boa gestão do tempo. E para falar do último ponto aqui, que é o de atenção, você precisa manter a sua equipe engajada. E às vezes no home office isso não é tão fácil de se fazer, principalmente se você não está habituado. Se você é alguém que já não conversa muito com a sua equipe no presencial, isso não significa que vai ser potencializado no home office, mas dificilmente você vai puxar um assunto com alguém no home office. De repente você encontrar uma pessoa só na copa, só na hora de entrar e na hora de sair. E no home office, como faz? Como que você faz para conversar com os outros? Como é que você faz para se conectar todos os dias com a sua equipe? Isso pode ser algo que atrapalhe um pouco. E por último, como extra, eu vou retomar aqui o que eu falei do efeito dúbio de distrações. Porque em casa, o colaborador, ele vai ter diversas outras distrações. Na verdade, ele vai ter todas as distrações possíveis, porque ele vai estar em casa. Então, em casa, ele pode sair para comer qualquer coisa na geladeira, ele pode se distrair com o celular. Se ele já é alguém que se distraía antes, agora é perigoso ele trabalhar com a televisão ligada, assistindo TV e trabalhando. Como já aconteceu também, já vivenciei isso, de um liderado, ele trabalhar e o dia dele passar assistindo Netflix. Ele trabalhava com atendimento telefônico. Tava com um headset na cabeça, né, o fone, atendendo o cliente e assistindo TV. Até que ponto isso era produtivo ou não, nós víamos nos números, porque isso causou mais desvio de processos, ou seja, ocasionou mais erros. E confesso que onde eu trabalhei, isso foi um dos motivos para que as pessoas lutassem para acabar com o home office. Olha que doido. Porque algumas pessoas não souberam usufruir deste modelo de trabalho. Tá? Então, eu trouxe aqui para você as vantagens e as desvantagens, ou melhor, pontos de atenção em relação ao home office. O que precisa ficar claro é que o modelo não é ruim. Quem não trabalha no presencial não vai trabalhar também no home office. O que precisa é adequar a estrutura de acompanhamento, as pessoas que vão trabalhar no home office, questões mais comportamentais. Isso trabalhado, você consegue trabalhar muito bem presencial e também no modelo home office, tá bom? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast. E aí, o que você achou? Você trabalha hoje no modelo home office? Tem liderados que trabalham no modelo home office? Como que você faz para fazer uma gestão de desempenho da performance dos seus colaboradores? Me conta aqui, eu vou adorar saber e compartilhar com as outras pessoas que assistem ou que estão ouvindo o nosso podcast. E se você quer evoluir, independente de
home office ou presencial, eu vou deixar o link aqui embaixo dos cursos que eu ministro, sendo um deles de feedback que você pode utilizar para alavancar a sua carreira. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui, líder. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.